Paz, meus queridos, boa noite. Tudo bem com você? Amém? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz contigo? Teve alguns que não responderam, vamos começar de novo. Porque nessas horas, né? Pode acender a luz, gente. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz contigo? Ah, então tá bom. É que antes teve alguns que ficaram na dúvida, então para ninguém ficar em dúvida, né? A gente sempre repete. Ô Jorge, você pode aumentar um pouquinho o retorno aqui, fazendo favor, filho? Eu não estou reclamando, eu pedi com educação, tá? Não estou reclamando, não. Eu estava prestando atenção no louvor, tentando identificar algumas coisas que foram liberadas aqui nesse lugar. E uma canção que foi cantada aqui hoje falou sobre algumas atitudes do pai com o filho pródigo. E confesso para vocês que a mensagem estava pronta, mas a conclusão não. E eu estava aqui adorando com vocês e orando: Senhor, como é que eu acabo essa mensagem? E a resposta veio na seguinte frase: meu pai não me rejeita. Então nós podemos errar, nós podemos falhar, e eu posso dizer que eu sou PhD, bacharel, doutor, mestre em errar. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que Ele não nos rejeita. Ele não nos abandona. E eu quero ler um texto com você. Eu preciso me basear num texto, senão eu começo a divagar. Eu até acho que eu tenho um pouco de TDAH, não sei, mas se eu não abrir um texto, eu começo a fugir muito. Então eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 54. Lucas 22, 54. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe Bíblia, olha para um crente aí, senta do lado dele. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 54, diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu já quero dizer que é uma palavra motivacional, tá? O objetivo não é com que você saia daqui chorando amargamente. O objetivo é que a gente aprenda com esse texto bíblico. O apóstolo Pedro, ele, se você me permitir chamar ele de Pedrão, ele tinha um certo problema, vamos dizer assim. Ele meio que se empolgava, né? E às vezes dava certo, às vezes dava errado. Então no mesmo capítulo, capítulo 22, tem alguns acontecimentos muito importantes do Evangelho. Nesse mesmo capítulo, Pedro é muito citado. E num determinado momento, Jesus diz o seguinte para Pedro, no versículo 31 do mesmo capítulo, se você ainda está aí com o texto aberto. No versículo 31, Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo.
Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. No versículo 33, era aquela oportunidade que Pedro tinha de ficar quieto, de não falar nada, mas a gente conhece Pedrão, e ele falou o seguinte: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Há um detalhe que poucos percebem nesse texto que eu acabei de ler por último, que Satanás pediu todos eles, só que Jesus orou por um deles, um que não estava pronto, um que não estava preparado para ser peneirado, que era Pedro. Porém, Jesus diz o seguinte para Pedro: quando você se converter, essa doeu pra caramba, porque a gente se acha crente, né? Pedro andava com Jesus todos os dias. Pedro foi um daqueles que Jesus parou diante dele e disse: vem e segue-me. Inclusive para Pedro ele disse: eu vou te fazer pescador de homens. Havia um propósito de liderança e de apostolado muito grande, e houve e se cumpriu na vida de Pedro. Porém, neste momento, quem era Pedro aos olhos de Jesus? Era um homem que estava perto dele, mas ainda não era Porque Jesus diz o seguinte: quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Então, a conversão de Pedro ainda era um processo, ainda estava acontecendo. Pedro, ele entendia na sua mente, e a gente não pode culpar ele, porque às vezes a gente também faz isso, que ele já estava pronto para muita coisa, que ele já estava preparado para muita coisa, inclusive ser preso com Cristo e morrer por Cristo. E foi o que aconteceu com ele depois, mas nesse momento da vida dele, Pedro ainda não estava preparado para isso. E o grande problema que nós temos, e que nós vamos estudar ao longo dessa noite é: não entre numa fila que você não está pronto para entrar. Todos os outros 11 estavam prontos para morrer por Cristo, mas Pedro não estava. Você sabe como nós percebemos a diferença de uma pessoa que está pronta e de uma pessoa que não está pronta? A pessoa que não está pronta simplesmente faz, ela não diz que vai fazer. O único dos 12 que disse que faria foi Pedro. Os outros 11 estavam ouvindo. E quando o Senhor fala num lugar, os maduros escutam. E os imaturos falam. E falam demais. E têm a tendência de falar demais. Só que quando amadurecem na fé e se tornam filhos maduros, aí sim eles cumprem o propósito. Porém, nesse momento, o apóstolo Pedro, um dos 12 discípulos principais de Cristo, segundo as palavras de Cristo, não era convertido. Eu não sei quanto tempo de fé você tem, eu não sei quanto tempo de caminhada você tem. Eu aceitei Jesus em 1900 em Guaraná com rolha, já faz um certo tempo. E, aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, parabenizar o pessoal do Senatins. Acho que só está o pastor Ricardo, o pessoal deve estar cansado, né? Tá aí, gente, eu quero agradecer vocês, mais um lá, o Caio. Ontem eu estava em casa, uma visita de família, e no meio daquela visita eu abri um vídeo da galera pulando aqui na frente, e eu vi a minha filha. E eu me segurei para não chorar na frente das visitas, porque eu sou uma pessoa plena, né? Tem que manter a compostura. E por que eu quase chorei? Porque na idade dela, naquele horário, sábado, final da tarde, eu estaria bêbado e chapado em algum lugar. Mas graças ao trabalho de vocês, a minha filha estava aqui com vocês, pulando na casa de Deus e adorando o Senhor. E eu queria pedir para a igreja dar uma salva de palmas para toda a equipe do Senatins. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vocês são demais. Obrigado, Caio. Obrigado por toda a equipe. Não é fácil, gente. Eles passaram o dia todo aqui ontem. E eu sou muito grato. Agora que explicamos o problema de Pedro, nós temos um outro problema para entender. O problema da prisão de Jesus Cristo.
Nós não vamos ter tempo para explicar tudo isso aqui, em cada detalhe, em cada pormenor, mas o fato é que todo o processo legal da prisão, condenação e execução de Cristo foi tudo errado. Mas, para resumir a história, para não perdermos muito tempo nisso, Jesus ele foi preso pelo Sinédrio, foi convocado pelos líderes da lei. Lá naquele momento ele foi acusado de muitas coisas. Porém, mesmo condenado pela lei, pelo Sinédrio, ele precisava passar por Roma, porque Roma que comandava tudo o que estava acontecendo em Jerusalém e Israel naquela época. Tanto que quando ele comparece perante Pilatos, Pilatos não vê nenhum problema com Cristo. Mas por uma obediência à religião judaica e até por um temor de uma rebelião do povo, ele então dá uma opção ao povo. E o povo escolhe por Barrabás e escolhe por crucificar a Cristo. E nesse ponto eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem uma frase de David Fuller que é muito pontual para essa mensagem, e eu vou ler para não perder nada. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Eu vou repetir. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Jesus foi condenado pela mensagem que ele carregava. E nós? Seríamos condenados pela religião, pela mensagem que nós carregamos? Ou será que a nossa mensagem, ela já não nos diferencia mais, ela já não incomoda mais, ela já não perturba mais, porque ela foi uma mensagem adaptada à religiosidade do nosso tempo? Quando eu aceitei Jesus, havia uma divisão até no meio dos cristãos. Tinha o crente, o evangélico e o cristão. A Nívia está rindo porque ela já contextualizou tudo na cabeça, né, Nívia? Então tinha o crente, o evangélico e o cristão. Eu não sei como era aqui algum tempo atrás, eu vim para Joinville faz... Meu Deus, perdi a conta. Acho que 14 anos, né? 12 anos. Mas na minha cidade, espero que não tenha nenhum amigo meu vendo esse vídeo ou vendo depois, o pessoal de uma determinada igreja não se dava muito bem com o pessoal de outra determinada igreja. É verdade. Um dizia que era mais crente que o outro grupo, e o outro grupo dizia que era mais crente que o outro grupo. Por vários motivos. Costumes, doutrina, maneira de culto. Mas um entendia que era mais próximo de Cristo do que o outro, e o outro entendia que era mais próximo de Cristo do que aquele. Tudo porque a forma de culto era diferente. A mensagem era a mesma, só pregada de uma maneira diferente. Só que no meio dessa cultura toda, ao invés de sermos condenados pela mensagem que pregamos, guerreamos por uma dominância religiosa. E como parte da Igreja de Cristo, eu não posso permitir que isso aconteça. Não posso aceitar que aquilo que a minha igreja, aquilo que eu entendo como certo, tenha mais importância do que a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo. Porque o que nós pregamos é isso, é a mensagem de Cristo. E até que ponto, da mesma maneira como Pedro, nós, eu e você, somos reconhecidos como cristãos? Sim, porque o texto que eu li retrata uma falha de Pedro. Muito bem, ele não estava pronto para cumprir o que disse que fazia. Tudo certo, não vamos julgar Pedrão, porque um dia a gente vai se encontrar com ele no céu e a gente pode conversar até pessoalmente com ele sobre isso. Mas, e se fosse conosco? E se fosse comigo e com você? Você já parou para pensar? Tem um pouco de empatia, se coloque no lugar de Pedro, sente lá naquela fogueirinha,
no meio daquelas pessoas. Comece a refletir um pouco se fosse com você, que tivesse andado 3 anos com Cristo, feito milagres com Cristo, visto paralíticos andarem, demoniados serem libertos, várias coisas, andado sobre as águas. E de repente, esse homem, o Filho do Homem, agora estava preso a poucos metros de distância dele, sendo esbofeteado, julgado, maltratado. O chão de Pedro caiu, a base dele caiu, tudo que ele acreditava e entendia como certo estava ruindo debaixo dos seus pés. Então não aponte o dedo para Pedro, porque eu te pergunto, o que você faria no lugar dele? Pedro, ele é perguntado sobre 3 coisas, e essas 3 coisas, esses 3 tópicos, é o que nós vamos conversar hoje. Primeiro, estar com Ele, estar com Cristo, estar com eles, ser parte do corpo de Cristo, e o teu modo de falar, aquilo que você libera. E é até bom a gente abrir um parênteses antes de eu entrar nesses pontos, porque Jesus agiu e sempre age como um líder excelente. Porque quando ele percebe que alguém está tentando fazer algo que não está pronto, Jesus segura. Então quando a gente segura vocês, não é porque a gente odeia vocês, não é pessoal, é porque você ainda não está pronto, mas você estará pronto. E quando você estiver pronto, aí você será liberado. Não é pecado você ter vontade, pecado é você pular etapas. Pecado não, talvez uma falha. Achar que está pronto não nos torna pronto. Viver como alguém que está pronto, sim. O fato de você achar não te torna pronto para as coisas, mas você viver como alguém que está pronto, te torna pronto. Isso aconteceu na vida de Pedro, na vida de todos os apóstolos. Então até que ponto estar perto de Cristo me mudou-nos, ao ponto de impactar aqueles que estão perto de mim, simplesmente pelo fato de estarem perto de mim. Porque o verdadeiro evangelho, ele não só impacta as pessoas pelo pregar, ele impacta as pessoas porque você é o evangelho, você é a mensagem. Você é um representante de Cristo. A Bíblia nos compara a embaixadores. Nós somos representantes, nós representamos a cruz de Cristo na terra. Então até que ponto estar com Ele modifica as pessoas que estão perto de mim? Será que as pessoas conversam sobre mim, sobre a fé que eu confesso? Será que as pessoas falam sobre a fé que eu digo, que eu confesso? Isso deveria ser, entre aspas, natural, sem a gente precisar falar, sem a gente precisar dizer, sem a gente precisar explicar. Aliás, eu quero dizer que agora eu tenho carteirinha de pastor, gente, está aqui, ó. Agora os demônios que, né? Pega esse manto. Mas está chegando um ponto que a gente tem que usar uma camisa. Eu sou crente. Porque em alguns casos, nós não estamos mais impactando o lugar em que nós estamos. Não estamos mais transformando, incomodando e perturbando o lugar em que nós estamos. E eu digo isso no ambiente sobrenatural. A rua que você mora tem que acontecer algo de diferente lá. O bairro que você mora, a escola, enfim, o seu oikos, onde você está inserido, precisa receber um impacto da presença do Evangelho de Cristo que você confessa, que você carrega. Deveria ser natural para a nossa alma exalar o bom perfume de Cristo. Deveria ser natural as pessoas sentirem paz de espírito perto de nós. Deveria ser natural as pessoas aceitarem a Cristo perto de nós. Porque a nossa alma pertence a Ele.
e somos dele. E a nossa alma deveria adorar ao Senhor com muita liberdade, em qualquer lugar. E às vezes até na igreja, a nossa alma tem dificuldade em adorar a Jesus. E tem que vir alguém aqui, pegar o microfone e dizer: abra os seus lábios, levante as suas mãos, adore a Jesus nesse lugar. Por quê? Deveria ser natural. A nossa alma deveria acordar pela manhã e cantar: minha alma, canta, quanto eu louvo a ti, minha alma, canta, quanto eu louvo a ti, minha alma. Isso deveria ser natural na nossa vida, você acordar com a sua alma louvando e adorando ao seu Criador. Mas não, nós precisamos de um incentivo para adorar a Cristo. E não, aí a gente quer fazer como Pedro, dizer que a gente vai morrer por Cristo. Cuidado, não entre numa fila que você não está pronto. Os mestres que estão aqui sabem muito bem que na palavra, nas escrituras está escrito: e vós mestres, cuidado com o que vocês ensinam, porque vocês receberão mais duro juízo. A palavra nos aconselha, a palavra nos dá conselhos. Cuidado, a presença é sagrada, a presença é santa. Quando o galo cantou, às vezes eu fico imaginando essa cena, sabe? Eu fico imaginando Pedro lá na fogueira, e eu fico imaginando Jesus lá no lugar onde ele estava, e Jesus ouviu. E eu fico imaginando aquele olhar de Jesus olhando na direção de Pedro. E o olhar de Jesus, ele é tão profundo que Pedro, lá onde ele estava, ele sentiu que Cristo estava olhando para ele. E ele lembrou do que Cristo falou. A reação de Pedro que me comove. Porque Cássio diz que ele chorou amargamente. Amargamente. Alguém aqui já chorou amargamente? Porque a gente chora, e é normal. E eu não sei vocês, mas eu sou feio chorando. Eu já sou feio naturalmente, né? Chorando então, pior ainda. Mas você imagina um homem, um pescador, um homem, sabe, que trabalhou no pesado a vida toda, chorando como uma criança amargamente. Sabe que nome que eu dou para esse processo? Arrependimento. Arrependimento. O Evangelho de Cristo, ele expõe o que nós somos. Mas Cristo olha para nós e vê o que seremos nele. O Evangelho de Cristo expõe quem nós somos. Mas Cristo olha para nós e vê quem seremos nele. Porque eu, meu querido, de mim mesmo, eu não estaria aqui. Mas Cristo me amou. E te amou também. Então todas as vezes que você negá-lo, Ele mesmo disse: todos aqueles que vierem até mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então se um dia, não sei aonde, você abriu seus lábios e disse: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, a partir daquele momento Ele fez uma aliança contigo. Pedro negou só 3 vezes. Eu digo para você que se ele tivesse negado 50, Jesus tinha perdoado as 50. Porque não é a quantidade de vezes que ele negou Jesus, é o arrependimento, é o entendimento. Errei, pequei, amargamente chorando: ah, errei, Senhor.
E esse é o nível de arrependimento que se esperam de homens e mulheres que confessam o nome de Jesus. Para Jesus nós não somos os erros que cometemos, mas o propósito que temos. Porque não importa o quão errado e o quão pecando você está, Ele não vê o pecado que você pratica, Ele não olha para você e vê um pecador, Ele olha para você quem Ele desenhou que você seja, o propósito que Ele tem na sua vida. Ele não olha para ti e vê os teus erros, Ele não olha para ti e vê as tuas falhas, mas na eternidade Ele olha para mim e para você e fica aguardando quando Ele vai se acertar no propósito que eu tenho com Ele. Quando Ele vai se posicionar para que eu possa movê-lo, para que eu possa enviá-lo. Jesus sabia quem era Pedro, cara. Antes de qualquer conversa, Jesus sabia quem era Pedro. Isso não impediu ele de ser um discípulo. Porque para Jesus importava quem ele seria. Nós falamos muito aqui, não importa como você começa, importa como você termina. Então a gente canta aquele hino, nós tropica, mas não para. Nem sei se é assim, mas assim, nas capotas, né? Não sei. O que a gente não pode é parar. O que a gente não pode é parar. Já estive em outros lugares, mas não há. Todos nós já estivemos em outros lugares. Já estive em outros, mas não há. Não há aqui na mesa, e aqui na mesa do banquete. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande. Ele é o nosso Salvador. Salvador. Eu já falei isso tantas vezes, mas eu vou repetir porque o Espírito me lembrou para falar. Quando Paulo fala, vocês foram comprados por preço, ele usa uma palavra grega chamada exagorazo. E essa palavra significa o seguinte: naquele tempo era normal ter um mercado de escravos. Infelizmente, era normal. E as pessoas iam até esse mercado e compravam escravos. Esses escravos eram comprados para ficar nessa casa ou para ser revendidos depois. Só que a palavra para comprar um escravo era agorazo, que era comprar. Porém, quando Paulo fala, vocês foram comprados por preço, toda essa frase, ele usa uma palavra, exagorazo. Porque Jesus não nos comprou como escravos. Ele foi até o mercado, metaforicamente, pegou eu e você pela mão, aleluia, levou-nos até a porta da cidade, e disse: eu e Yeshua, exagorazo Edson, eu o comprei, mas eu o liberto. Você foi comprado para ser livre pelo nosso Salvador. Por isso você foi comprado por um preço caro, porque você vale muito para Ele. Você valeu cada gota de sangue, o preço do nosso Salvador.
estar com Cristo, estar com a igreja, termos algo diferente no falar, é o mínimo que se espera de nós. O mínimo. Essas 3 características, estar com Jesus, o texto diz que Pedro, quando sentou-se com eles, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, no versículo 56, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Quando nós nos assentamos com outras pessoas, a primeira coisa que se manifesta em nós é a luz de Cristo. É a primeira coisa. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer reunião, mas as pessoas vão olhar para você, mesmo não sabendo, vão ver que tem alguma coisa diferente. Eu me lembro muito bem, logo que eu aceitei Jesus, eu não era muito crente. Na verdade, eu fiquei um pouco crente bem depois. Vocês não, vocês são santos, vocês são maravilhosos, vocês são incríveis, mas eu, rapaz, vou te falar. Depois de alguns meses de conversão, eu não sei como é que fala hoje, mas no meu tempo era discoteca, agora não sei como é que é. Agora deve ser bem mais moderno do que isso, né? Balada, obrigado. O Neylor sabe, o Neylor está por dentro das coisas. Se bobear, ele sabe falar balada em hebraico. E lá naquele lugar, eu nunca me esqueço, naquele ambiente que não tinha nada de Deus, uma pessoa chegou na minha frente e falou o seguinte: o teu lugar não é mais aqui, você não pertence mais a esse lugar. E cara, Deus é tão bom que mesmo quando você quer pecar, Ele não deixa você pecar. Então, quando nós estamos num lugar que não nos pertence mais, pelo Cristo que nós confessamos, nós começamos a entender o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14. Você não pode esconder uma cidade iluminada em cima de um monte. A luz de Cristo que está em nós, você não consegue ocultar. Então, para você que se acha bonito, não é que você é bonito, é que Cristo resplandece a sua glória em ti. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, amém? Formoseia, não deixa bonito, tá? Então você fica melhor, melhorzinho, mas não fica lindo. Mas a fé, né? A fé pode fazer muitas coisas. O que seria estar em Cristo hoje? O que nós podemos entender? Segundo o texto, estar em Cristo é ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, alguém que crê nas palavras de Jesus, alguém que estava com Ele. A palavra estava no grego significa uma relação contínua, alguém que constantemente estava com Cristo. Não um fato isolado, uma vez, um dia. Não. Essa palavra que foi utilizada no texto significa algo constante. E o que é constante? Um relacionamento. Então, quando essa mulher olha nos olhos de Pedro e diz: você estava com ele, nas entrelinhas ela estava dizendo: você tem um relacionamento com esse que está preso ali. E esse relacionamento nos nossos dias, ele é movido e praticado de qual maneira? Porque Cristo ressuscitou e nós estamos com a presença do Espírito Santo. Então estar com Cristo nos nossos dias seria o quê? Você pegar essa tua Bíblia linda, que está aí na sua mão, que hoje em dia tem tanto nome, tradução e modelo de Bíblia que a gente fica até meio perdido. Até a gente fica perdido. E você ler ela todos os dias. Uma outra coisa que faz com que você tenha um relacionamento com Cristo é você falar com Ele todos os dias. Você orar ao Senhor todos os dias. Isso nos torna próximos dEle. Isso nos torna discípulos dEle. Então isso cria uma relação, um relacionamento. Esse relacionamento, ele vai gerar algo em nós chamado obediência. Obediência a Cristo, obviamente. E aí a gente chega num ponto muito interessante, porque nos nossos dias
nós falamos sobre a graça de Cristo. E a graça é maravilhosa, porque Cristo pagou o preço por nós, como eu acabei de explicar, Ele nos libertou, éramos escravos e fomos libertos. Porém a graça, desde os tempos das primeiras igrejas, já havia uma confusão em relação à graça, em que eu posso pecar, porque a graça de Cristo sempre me perdoa. Mas eu vou pegar apenas um texto de Jesus, em que Ele diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Amém? Você ama Jesus? Você ama Jesus? João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz isso: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me... Muito bem. Mateus capítulo 5, versículo 27. Famoso sermão do monte. Eu não vou ler todo ele, eu vou ler só um pedaço, só um pedacinho. Mateus capítulo 5, versículo 27. Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Essa é a graça de Cristo. Você é um discípulo de Cristo? Você ama Cristo? Então obedeça os mandamentos dele. Rapaz, se a gente fosse viver direito esse texto, estava todo mundo caolho aqui, mano. É ou não é? Vocês não, porque vocês... Eu me coloco nesse lugar. Mas aí a gente cria uma bengala evangélica chamada graça, em que eu posso pecar. Quando na verdade Jesus ensina que beleza, você pecou, mas tem uma postura de entender que uma parte de você foi arrancada. Então arranque o que te faz pecar. É melhor você fazer isso do que você for inteiro para o inferno. A primeira coisa que todo pecador precisa arrancar antes do olho, na minha humilde opinião, é o orgulho. Porque o orgulho é o que nos impede de ser radicais com o pecado. O orgulho nos impede de confessarmos o pecado. E quando nós nos relacionamos, nós ficamos parecidos com a pessoa com a qual nós nos relacionamos. Então, se eu digo que eu me relaciono com Cristo, eu me torno parecido com Cristo. Por exemplo, a vida de casado. Com o passar dos anos, você vai se tornando parecido com o seu cônjuge. A Gisele é linda assim, porque ela é casada comigo, gente? Ou vocês acham que ela nasceu linda, maravilhosa assim? É a convivência comigo, Fábio. Essa alegria, esse sorriso. Tudo vem de mim isso aí. Mas vocês já perceberam? Quem é casado que levanta a mão? Obrigado. A esposa normalmente levanta alegre. O marido já levanta assim. Não, tô brincando. Todo mundo está feliz aqui de ser casado. Com o passar do tempo, o cônjuge que era mais quieto começa a ser mais falante. E o que era mais falante começa a ser mais quieto. É só ver a Nívia e o Eliseu. O Eliseu, tadinho, ele só fala assim porque a Nívia fala, né? Ele é assim, né, Cássio? A gente conhece a Nívia bem, a gente tem que mandar ela ficar quieta às vezes, porque ela fala demais, né? Não é verdade? Não me deixa mentir sozinho, Cássio, pelo amor de Deus. E com o tempo, nós vamos nos tornando parecidos com a pessoa em que estamos mais próximos. Então, um cristão que não se torna parecido com Cristo, é porque ele não está próximo de Cristo. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais parecido com Cristo eu me torno, sem perceber. É natural, entre aspas, que isso aconteça.
Da mesma maneira com o casal. E por que eu posso usar o exemplo do casal? Porque Paulo em Efésios capítulo 5, no versículo 31, Efésios 5, 31, ele diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. No 32 ele diz o seguinte: este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e a... É um mistério. O casamento é comparado ao relacionamento entre Cristo e a igreja, porque nós nos unimos a Ele. Somos um com Ele. Esses dias que eu tenho um pastor falando na internet que o homem não pode dizer que é a noiva de Cristo. Nem vou falar nesse assunto, vamos continuar. Então nós nos tornamos um com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então com quem a igreja tem que ser parecida? Com Cristo. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, semelhantes a Ele, porque nos relacionamos com Ele. Nós nos tornamos aquilo que ouvimos, nos tornamos aquilo que vemos, nos tornamos aquilo que participamos. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos... Quem são os ímpios segundo a Bíblia? Aqueles que não creem em Deus. Mas quando você vai fazer um investimento, você não vai conversar com o pastor Ezequias, que é economista. Você vai seguir o conselho dos ímpios. Quando você tem uma dúvida nas escrituras, você vê tudo quanto é tipo de vídeo que tem nessa internet da vida, mas você não vem conversar com os professores de teologia da igreja. Você quer entender mais do profético, aí você escuta, assiste, consome material de tudo quanto é profeta que nessa terra e que você nem sabe quem é. Mas os profetas dessa casa você não senta para conversar. Então você vai se tornar alguém parecido com essa casa, ou você vai se tornar alguém que não é parecido com essa casa? Isso é uma questão de sabedoria, uma questão de maturidade, uma questão de entendimento. Eu sei porque já aconteceu comigo. Eu fui conversar com Ezequias um dia, pedi um conselho para ele sobre um investimento que eu fiz, e ele olhou para mim e falou: você é um moleque, você é um menino, você tem que quebrar a cara mesmo. Eu falei: poxa, ainda bem que a gente é amigo, se fosse inimigo, né? Mas se eu tivesse ido lá fora, ouvir o conselho dos ímpios, eu ia perder mais dinheiro ainda. Então nós buscamos conselhos de fora. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes você pegou a sua Bíblia, você abriu ela, você leu um texto, fechou ela, fechou os seus olhos e meditou no que você leu? A Bíblia ensina-nos a fazermos essa prática. Medita na lei do Senhor dia e noite. Porque aí você se torna como a árvore plantada junto aos ribeiros, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que você fizer prosperará. Tudo por quê? Você se afasta do mundo, você se afasta dos ímpios, e você medita na lei do Senhor dia e noite. Você quer o segredo do sucesso nessa noite de graça? Não vou contar para vocês, eu vou lançar meu curso semana que vem, tá? Essa aula é aquela gratuita, assim, que a gente só dá uma introdução. Esse é o segredo do sucesso, cara. Se afaste do conselho dos ímpios. Não converse com eles pelo caminho, não peça conselhos para os ímpios, e medita na lei do Senhor dia e noite. E aí as pessoas vão olhar para você e vão apontar o dedo e vão dizer:
você estava com ele. O segundo ponto, nós precisamos estar juntos. Sim, nós todos aqui precisamos estar juntos. Eu costumo brincar lá em casa que eu tenho o potinho da socialização. Não que eu seja antissocial, não. Mas eu tenho um potinho imaginário, obviamente, né? Vocês não, mas eu tenho. E esse potinho, ele vai esvaziando, Rica. E às vezes eu chego para a Gi e falo assim, amor, vamos embora que o meu potinho esvaziou. Mas aqui dentro tá cheio de gente assim que tá rindo de mim. Eu sei, porque alguns, inclusive, eu sei quem são. Diz um glória aí, Rica. Aleluia. Espírito de vida. Nós todos somos irmãos em Cristo. Todos nós. Todos nós. Eu sou irmão do Ed, o Ed é meu irmão. Por mais que eu não consiga fazer as palhaçadas que ele faz, literalmente e sobrenaturalmente, né? Nós somos irmãos, todos nós. Então nós precisamos estar perto. Não sei se você é de uma família grande, sabe aquelas famílias que no Natal todo mundo se reúne, fica 3, 4, 5 dias na mesma casa? Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. Chega Natal, chega o irmão mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí cada um já tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Aí não tem colchão que chega. Aí dorme todo mundo na sala, meio amontoado, 5 dias. É legal demais, né? Gente, igreja é isso, cara. Igreja é isso. A gente está amontoado aqui. E desculpa, para toda a eternidade. Para toda a eternidade, nós somos irmãos. Então você gostando do pastor Edson Zimmermann ou não, sinto muito lhe informar, mas em Cristo você precisa me amar. E eu preciso amar você. Sabe por que eu lembrei de outra musiquinha? Somos corpo, assim bem totalmente unido. A família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Você é precioso para mim. E eu preciso ser precioso para você. Porque quando nós entendermos a preciosidade que é estarmos juntos, unidos em Cristo, nós vamos talvez termos constantemente cultos de domingo o dia inteiro aqui. Porque a igreja primitiva, elas passavam o domingo inteiro juntos, eles traziam comida, faziam uma refeição, adoravam o Senhor, liam salmos, estudavam a palavra, passavam o dia juntos. Porque eles eram irmãos. O corpo não é feito só de um membro, gente, o corpo é feito de todos nós. Então, um homem olhou para Pedro, em Lucas 22, 58, e disse: você é um deles. Você é um deles. Tudo vai te denunciar. Tudo vai te entregar. Porque você é um de nós. E como um de nós, depois do nosso encontro que todos nós tivemos, nós nunca mais somos iguais. Eu me lembro daquele dia que eu estava sozinho no meu quarto, é uma cena que eu nunca vou esquecer.
E que eu sozinho dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, eu não sei como que funciona, mas o mesmo Deus que a minha mãe serve, eu também quero. E essa foi a minha oração de aceitar Jesus. E eu quero pedir que você se lembre nesse momento, por favor. Lembre-se daquele dia que você confessou o Senhor Jesus Cristo. Lembre. Lembre como você era. Lembre de quem você era. E lembre que naquele dia o Senhor Jesus te aceitou e te trouxe para dentro dessa família. Essa família maravilhosa, essa família que não tem problemas, essa família que todo mundo é perfeito. Mas é uma família que ama o mesmo Cristo que você. E nós estamos aqui nessa noite não por nosso amor, não porque eu me amo, mas porque eu amo a Cristo. O ato de cultuar, a ação de culto não é porque eu gosto, é porque eu quero adorá-lo. E é o que me dá prazer, adorar ao Senhor. Atos capítulo 4, versículo 32. Se você é rápido de endereço, abre aí. Atos capítulo 4, versículo 32. Prometo que mais umas 3 horas acaba, tá, gente? É rapidinho. Atos capítulo 4, versículo 32. Diz o seguinte: da multidão dos que creram. Nossa, da multidão dos que creram. Uma era a mente. E o coração. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Uma mente e um coração. Essa é a igreja de Cristo. Por isso que eles se tornavam parecidos. Por isso que eles eram como se fossem um só. Porque eles pensavam iguais. Isso não tira a individualidade de ninguém. Porque estamos falando de fé. Da fé e em fé, todos pensavam iguais. A igreja, deixa eu contar um segredo para você que talvez você não saiba. Mas a igreja é um lugar de pessoas erradas que foram perdoadas. Sabia disso? O Neylor não, ele é crente desde que ele nasceu. Ele já nasceu dando aleluia e falando hebraico, tá? Oi? Dom de língua já nasceu dando aviãozinho dentro do hospital já. A igreja é um lugar de pessoas erradas, mas que foram perdoadas. Então, por mais que nós já tenhamos falhado, tudo bem, mas como é bom e agradável quando os irmãos... Nós temos que começar a ler esses textos antes do futebol, né? Não gera polêmica, né? Quando os irmãos vivem e convivem em união, como é bom, como é agradável. É impossível estar em Cristo e não estar na igreja, gente. É impossível. Não tem como você ser de Cristo e não ser da igreja de Cristo. Porque Ele é o dono da igreja. O líder da igreja. Se você está em Cristo, você faz parte da igreja. Na verdade, é muito mais do que isso, você é a igreja. Então, se você é um membro dessa igreja, agora falando dessa igreja, se você é um membro dessa igreja, faça os cursos dessa igreja. Porque se você é membro dessa igreja, mas eu não acredito no remissão, mas você é dessa igreja. Eu não gosto de louvor com a luz apagada, mas você é dessa igreja. Seja um discípulo, ouça os pastores. E quando você estiver pronto para liderar, você será líder. E você líder, mesma coisa. Faça os cursos dessa igreja. Acredite na visão dessa igreja, ouça os pastores dessa igreja. Porque você é dessa igreja, a não ser os queridos que estão nos visitando nessa noite.
Não se esqueça, nós precisamos ter a mesma mente, o mesmo coração. Não sermos robôs, mas sermos iguais em Cristo. Nós cremos no Espírito Santo, amém? Nós cremos nos dons do Espírito Santo, amém? Nós cremos na remissão dos pecados, amém? Nós cremos no ministério apostólico, amém? Nós cremos nos 5 ministérios, amém? Então você deve convergir para isso. Se você não acredita nisso, tudo bem, mas a gente acredita. Nós somos um. E para ir encerrando, você sabe que quando o pastor fala isso é mais meia hora, né? Mas assim... Terceiro ponto, ser reconhecido pelo modo de falar. Qual era o primeiro? Pedro estava com ele. O segundo, Pedro estava com eles. E agora o que denunciou ele foi o jeito dele falar. Lucas capítulo 22, versículo 59 diz que certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Porém Mateus, quando ele descreve o mesmo acontecimento, ele diz o seguinte: Mateus capítulo 26, versículo 73, é o mesmo acontecimento, o mesmo dia sendo contado por outra pessoa. Mateus diz o seguinte: certamente você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Por que eu li os 2 evangelistas? Porque é muito interessante que lá naquele tempo já existia um tipo de falar muito peculiar daqueles que vinham da Galileia. Então se a gente que é do sul for para o outro lado do Brasil, eles vão perceber que nós não somos de lá e vice-versa. Quase todas as regiões do nosso país têm praticamente um dialeto diferente. Praticamente. Um dia eu estava em São Paulo, o cara falou para mim assim: agora azedou o pé do frango. Aí eu falei: oi? Explica aí, porque eu não entendi. Então o galileu, ele tinha uma maneira, um sotaque peculiar de falar. Mas não era só isso. Não era só o sotaque de Galileu, porque senão todos da Galileia seriam convertidos a Jesus. E não foram todos os galileus que aceitaram Jesus, que seguiram o evangelho de Jesus. Foram alguns. Então quando olharam para Pedro e disseram: não, você era um deles porque o seu modo de falar o denuncia, é porque o que Pedro falava e a maneira com a qual Pedro falava era diferente. Então tinha uma conversa diferente, um assunto diferente, não só o sotaque. E quando Pedro abriu a boca para falar, eu não sei o que ele falou ali, mas todos perceberam quem ele era. Por quê? Pelo que saía dele. Então aquilo que sai de dentro de nós, como seguidores de Cristo, precisa ser uma réplica daquilo que Cristo ensinou para nós. Então tudo aquilo que sai de nós, tudo aquilo que é exposto de dentro para fora, precisa ser uma réplica daquilo que Cristo colocou em nós. Mesmo num ambiente hostil, aquilo que sai dos seus lábios precisam ser as verdades do Evangelho de Cristo. Mesmo num ambiente hostil. Eu não sei vocês não, porque vocês são gente boa, vocês são calmos. Mas eu já tive em situações que eu tive que pegar minha língua e enrolar no céu da boca para não falar. Sabe? Quando você está com a resposta na ponta da língua, aí você enrola a língua. E aí você só faz assim. Vocês não, porque vocês são muito legais, né? Né, Jennifer? Vocês não, mas eu já precisei fazer isso. Mesmo em ambientes hostis, aquilo que está em nós precisa prevalecer. Não trata do modo, mas do que sai da sua boca. Então o que nós temos dito ultimamente? O que tem saído dos nossos lábios? Palavras que edificam, palavras que as pessoas olham e percebem que você é um cristão, que você é crente, no linguajar popular, que você congrega numa igreja, ou aquilo que sai do nosso interior,
o nosso modo de agir, aquilo que nós postamos nas mídias sociais, aquilo que, enfim, nós mostramos para os outros que nós somos, não tem revelado Cristo. Porque aquilo que nós colocamos para fora, de todas as maneiras possíveis, precisa revelar uma pessoa só, Cristo. Posso ouvir um amém? Só para ver se vocês estão... Paulo diz o seguinte aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Paulo diz o seguinte: mas agora, abandonem todas as coisas. E ele pontua as coisas que nós precisamos abandonar: ira, indignação, maldade, olha só, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. O nosso velho homem, ele não existe mais. Esse ser, ele está sendo todos os dias transformado à imagem do Criador. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos abandonar algumas coisas. E eu vou focar em 3. Maledicência, linguagem indecente no falar, e não mentir. Isso são coisas que não podem sair dos nossos lábios agora que somos cristãos. Você sabia que uma conduta incorreta dessa pode impedir a sua adoração de agradar a Deus? Porque a gente gosta de falar do povo do Antigo Testamento, né? Olha, eles pecaram e Deus não se agradava da adoração deles. Vocês não gostam? Eu acho legal. Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus estava falando dos fariseus. Esse grupo de pessoas, que era o líder da religião judaica da época, Jesus diz o seguinte: em vão eles praticam adoração. Por quê? Porque Jesus depois ele chama os discípulos para perto e diz o seguinte: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, é o que sai da boca. E os fariseus estavam focando no seguinte ponto: o que vocês podem comer, o que vocês não podem comer, o que vocês podem beber, o que vocês não podem beber. Só que Jesus ensina o seguinte: não é o que entra que contamina, é o que sai. Então, se aquilo que está saindo dos seus lábios esteja te contaminando, você precisa saber que a sua adoração se torna vã, em vão. Mas se dos teus lábios não sai esse tipo de coisa, então fique tranquilo. Mas eu preciso alertar que nós precisamos cuidar com o que falamos. Porque quando as pessoas olham para nós, eles esperam uma conduta de pessoas cristãs. E no fim das contas, tudo é sobre Cristo, não é sobre nós. Então você não precisa mudar algo porque eu estou falando. Você não precisa deixar algo porque eu estou falando. Você precisa porque Cristo é o seu Salvador, o meu Salvador. No fim, tudo se resume a Cristo. Conviver, estar, comunhão, tudo se resume a Cristo. Se nós todos não tivéssemos Cristo, talvez nunca tivéssemos nem nos conhecido. Nunca. Mas Cristo nos uniu. Cristo é tudo que Deus pode nos dar.
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. A beleza revelada, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Você já parou para pensar nessa frase? A beleza revelada do Pai. Cristo. Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode. Cristo, Cristo, a beleza revelada. Cristo, Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte. Cristo, quero conhecer qual a beleza que há. Nós chegamos num ponto do diálogo de Pedro com essas pessoas que ele chorou amargamente e que houve então uma conversão. Mas depois que Cristo ressuscitou, Pedro foi chamado para uma conversa com Cristo diante dos discípulos. E nessa conversa, eu vou resumir para não tomar muito tempo, mas nessa conversa, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Só que em grego ele pergunta para Pedro o seguinte: Pedro, tu me ama como Deus? E Pedro responde: Jesus, eu tenho muito carinho por você. Na verdade ele diz mestre, né? Mestre, eu tenho muito carinho por você. É isso que ele responde em grego. Jesus pergunta novamente a mesma coisa: Pedro, você me ama como Deus, acima de todas as coisas? E Pedro responde novamente: mestre. Eu imagino Pedro por dentro, sabe? Pedro diz: mestre, tu sabes todas as coisas, eu tenho muito carinho por você. E a última pergunta que Jesus faz para ele diante de todos os discípulos é a seguinte: Simão, aianou fileis? Simão, eu sou um amigo para ti? E diante de todos os discípulos, Pedro responde: Curie pantaginosqueis philo. Mestre, tudo você conhece, eu te amo como um amigo. Mas esse era o cara, Fábio, que morria por ele, que ia para a prisão por ele. Só que agora, quando Cristo confronta ele no seu pecado diante de todos os discípulos, alguém já levou bronca na frente dos outros? É ruim, não é? Agora imagina Jesus, todos os discípulos olhando para ele e ele tendo que responder essas perguntinhas. Sabe o que é mais bonito nesse momento? Que Pedro foi honesto. O que ele podia oferecer para Cristo,
Ele ofereceu. Se todos nós tivéssemos essa característica de honestidade, de sermos honestos diante de Cristo, e apenas prometermos para Ele o que Ele, não o que Ele pode fazer, mas aquilo que eu consigo fazer, então com certeza seríamos maduros nele. Porque mesmo que nesse momento a resposta de Pedro foi até um tanto quanto evasiva, num futuro não muito longínquo, tudo que ele queria, que era dar a vida pelo Mestre, morrer por ele, ele fez. Tanto que ele não aceitou ser crucificado como Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer igual ao Mestre. Mas Pedro precisou de cura. Pedro precisou de arrependimento. Pedro precisou de conversão. Pedro precisou chorar amargamente, até entender que não adianta você entrar numa fila que você não está pronto para entrar. Aprenda isso. Quando você estiver pronto, Jesus vai te chamar. Quando você estiver preparado, você vai ser convocado. Existem 3 lugares que nós precisamos destacar nessa noite antes de eu encerrar. Estar com Jesus, não importa a situação. Estar com os seguidores de Jesus. Nos tornarmos uma mente e um coração parecidos. E ser diferente no nosso modo de falar. Porque Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Fique de pé, por favor. Pode apagar as luzes, gente. Passam os anos. Feche teus olhos. Eu não posso deixar de amar.